Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Faz muito tempo que eu não gravo vídeos, eu vou explicar logo porquê e já vou direto pro vídeo. O motivo tem sido cada vez mais difícil para mim fazer vídeos antes, porque eu estava estudando para o exame da ordem nos Estados Unidos, que eu não passei a primeira vez, tentei de novo. Vamos ver agora, demora uns 2 meses para sair o resultado. Mas enfim, terminei, que agora eu tenho muito mais tempo. Mas é tão difícil gravar vídeo, porque cada vez mais eu fico pensando, poxa, o que eu vou falar nesses vídeos? Porque quanto mais tempo passa, mais eu acredito que cada pessoa deve encontrar a sua própria verdade, que cada pessoa deve encontrar o seu próprio caminho. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Então esse não é um vídeo para trazer certezas para ninguém, para dar certezas, mas é para produzir certos questionamentos e incentivar cada um a encontrar o seu próprio caminho, que é o que tem sido acontecido comigo, que é o que eu tenho feito e que tem sido muito bom para mim. Bom, o que suscitou esse vídeo eu nem lembro. Já faz um tempão que eu tô já pensando em várias ideias e tudo que eu vou falar. Não sei nem se eu vou conseguir falar tudo, porque eu posso esquecer. E vocês sabem, né? Podem perceber que eu nunca tenho anotações nem nada aqui comigo. Geralmente eu não tenho, né? Porque eu gosto de falar mais na espontaneidade. Então vamos ver o que eu vou lembrar de falar hoje. Mas o que me incentivou a fazer esse vídeo hoje, que eu já tava assim, não, vou fazer ontem, vou fazer o dia anterior, vou fazer semana passada, não fiz. Foi algum comentário, uma lista de comentários num vídeo, acho que é o último vídeo que eu postei, que falava sobre, ou no vídeo anterior, sobre religião e julgamento, algo do tipo. Preconceito e religião. E que há um comentário, sim, que eu comecei a responder, mas eu pensei, poxa, não, melhor eu começar um vídeo novo e falar sobre esse assunto, em que se discutia a Bíblia. E, gente, discutir a Bíblia é complicado, porque cada pessoa vai falar de uma coisa e vai ter uma certeza absoluta de que aquilo que ela acha é o certo. Eu sei disso porque, na minha adolescência, quando eu comecei a frequentar a igreja evangélica, quando eu me converti, né, como é o que se diz quando você se converte, a primeira coisa que eu amei, que eu gostava de fazer era estudar a Bíblia. Era assim, junto com o videogame, era o que eu mais gostava de fazer. Estudar a Bíblia. Eu tinha livros e uma vez eu ia em livraria e às vezes eu pedia certos livros de teologia e me perguntavam, mas você está fazendo teologia? Eu falei, não, só estou interessado, né? Eu tinha lá 15 anos e lendo esses livros assim, pesados, digamos assim, porque eu sempre achei muito legal. E eu tinha esse hábito de... Vocês lembram do Orkut? Então eu tinha várias comunidades no Orkut que eu participava e a gente tinha várias discussões sobre tudo. Discussão com ateu, discussão com espírito, discussão com católico. E no YouTube tinha discussões que duravam semanas. Você respondia, aí... Nossa, era aquela... É muito doido. Então eu já participei de muitas dessas coisas pela internet. E às vezes ainda faço isso, né? Bem menos, porque eu já não tem mais tanta graça. Mas não para tentar convencer ninguém dessa vez, mas para desafiar as minhas crenças. Eu gosto de questionar os outros, porque eu quero entender o lado do outro. Eu sempre busco entender e bater nessa tecla e falar, mas por que você pensa dessa forma? E tentar entender de onde está vindo isso, de onde que vem essa crença. Porque eu acho que talvez tudo tenha um motivo, né? Se você vai puxando, você vai encontrando motivos. E enquanto eu estudo, eu vou confrontando o outro, eu vou confrontando a mim mesmo também. O outro, com argumentos bons, vai confrontando a mim mesmo. E às vezes é difícil, mas eu não tenho medo de falar, olha, eu acho que eu estava errado isso aqui. Infelizmente não é muita gente, né, que tem essa vontade de crescer também em conhecimento. Mas essa foi sempre uma característica minha, essa vontade de entender e eu não estou conformado, eu não me conformo com respostas simples mas é assim pronto, é assim que fui ensinado e pronto. Eu não gosto. Tem até uma história em que essa menina, ela está sendo ensinada pela mãe como fritar peixe. E a mãe fala assim, você pega o peixe, você corta a cabeça e corta o rabo do peixe. Tá, fritou. E a menina perguntou, mãe, por que a gente faz isso? Por que a gente corta a cabeça e o rabo do peixe? E a mãe falou, não sei, minha mãe me ensinou dessa forma. Foi lá e perguntou pra avó, vó, por que a gente faz o peixe dessa forma? E a avó respondeu, porque na minha época a gente tinha panela pequena, então só cabia um peixe se cortasse a cabeça e o rabo. Tá explicado. E agora, o que acontece muitas vezes, tradições têm um sentido, elas são criadas por um motivo e elas passam por várias gerações, e daí quando você vê, faz gerações que estão fazendo aquilo e ninguém sabe por quê, essas pessoas só continuam, ninguém se questiona. E quem questiona é visto com maus olhos, é visto como outsider, é visto como herege.
tanto tipo de coisa. Especialmente na área da religião, gente, é muita coisa assim que é muita coisa que é levada de geração em geração e não pode ser questionado, porque é conhecimento religioso e muitas vezes não pode ser questionado, né? Porque como você vai comprovar? Como você vai questionar? Porque tem coisas que são pela fé apenas. Se você tirar a fé, acaba tudo, né? Na ciência, a ciência também não comprova nada. Não é o postulado da ciência comprovar coisa alguma. A ciência cria teorias, é o máximo que você pode achar de evidências para criar uma teoria. Então você pode ter uma hipótese, você cria uma hipótese, aí você testa, né, testa, e se essa teoria não for, se essa hipótese não for refutada por várias vezes que você tenta testar e replicar esse conhecimento, então ela se torna uma teoria. E aos poucos ela vai sendo aperfeiçoada e tal, né? Na física, por exemplo, você tem um grande salto de Newton, na física de Newton, que depois para a física de Einstein e depois da física quântica. Então você tem um salto muito grande daquilo que Newton ensinava e daquilo que Einstein ensinou. E eu não vou aqui falar de física, porque eu não sou especialista, então é melhor não falar de física. Mas você tem esse salto na ciência. E agora, quem sabe, daqui a uns 100 anos vai ter outro salto e tudo aquilo que se falava, né, na física, ou muita coisa não vai ser mais verdade, ou vão aperfeiçoar o conhecimento, que hoje em dia um dos postulados mais fortes da física é, por exemplo, a velocidade da luz. Não há nada no universo mais rápido que a velocidade da luz, que o Einstein ensinou. E ninguém pode falar, nenhum cientista vai chegar e falar que não, que tem algo mais rápido, né? E se alguém falar, ele vai ser refutado na hora. Mas quem sabe daqui a um tempo vão aprender a aperfeiçoar esse conhecimento, entender nuances diferentes desse conhecimento. Como é o que já existe com alguns fenômenos, né, que eu não, de dobramento, do espaço, é uma coisa muito, muito interessante, assim, que eu gosto. E sempre que tem alguém que conhece do assunto, que estuda física, eu pergunto e tento entender um pouco, mas é um pouquinho além do que eu entendo no momento. Mas eu acho muito interessante. Eu gosto de questionar os outros, especialmente pessoas que sabem mais do que eu, porque assim eu aprendo, eu sou confrontado na minha ignorância. E todos nós somos ignorantes em um nível. Mas voltando ali pro Orkut, nessa época da minha adolescência eu passava muitas horas da minha vida discutindo sobre tudo, discutindo católico, espírita, ateu, com todo mundo. E é incrível como cada um desses lados está assim, certo de que o lado deles é certo. Não, eu estou certo, a igreja católica é a igreja que Jesus estabeleceu. Ah não, Jesus, aí o evangélico chegou, não, a igreja católica não foi estabelecida não foi estabelecida por Jesus. Jesus não criou a igreja católica. A igreja ela não tem uma sede, né, como a igreja católica. Não tem uma sede. A igreja universal de Cristo não tem uma sede. Depois vem os espíritas, que se dizem cristãos também, e os cristãos dizem que os espíritas não são cristãos. E, gente, eu tô cansado dessa discussão toda, de todas essas pessoas discutindo, sabe? De todas as pessoas dizendo que o que é certo, o que é errado, que é a minha religião. Ninguém consegue ver um palmo além não consegue ver os lados, não consegue, só consegue ver a sua própria crença, não consegue nem cogitar que existe pensamento diferente, que existem tantas culturas, tantas religiões diferentes e que eu não posso simplesmente demonizar o outro e dizer o outro está errado, o outro vai pro inferno. Tinha até que eu tenho falado bastante isso, eu tenho batido bastante nessa tecla do cristianismo, mas isso serve para todas as religiões, ideologias, política, tudo. As pessoas têm medo do questionamento, as pessoas têm medo da dúvida, as pessoas preferem ficar na ignorância do que explorar os seus medos, as suas dúvidas, de descobrir que talvez elas estejam erradas, porque isso quebra o nosso chão, tudo aquilo que a gente estabelece é quebrado. Então muitas pessoas preferem, consciente ou inconscientemente, ficar no mesmo lugar, ficar assim, não, eu não vou, porque isso é complicado, e eu entendo como isso é complicado, eu entendo. Eu venho falando disso bastante num vídeo que eu falei sobre religião e preconceito, que eu falei que é possível você conciliar a homossexualidade dentro do cristianismo. E eu não estou nem falando fora, falando dentro. E o meu argumento principal era de que o seguinte, as pessoas que escreveram
os livros são pessoas falíveis que erraram. É isso. E conforme o tempo passa, a igreja mesmo, os cristãos mesmo, podem encontrar essas soluções diferentes, entender, ver diante das situações da vida real que aquilo que eles escreveram não faz sentido diante da realidade que é a vida. E nesse vídeo, um comentário era o seguinte, a gente estava argumentando e eu falei, olha, Pedro em Atos 10, ele teve uma visão em que Deus mudou a cabeça de Pedro. Pedro acreditava que certos animais eram impuros. E Deus vem e fala, não, certos animais não são impuros mais, porque aquilo que Deus purificou, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E ele veio e falou, não, aquilo simplesmente é a diferença entre a lei, o tempo da lei e o tempo da graça. A lei não foi abolida, mas a gente vive debaixo da graça, e essas coisas só podem ser entendidas, coisas espirituais só podem ser discernidas por pessoas espirituais que se converteram de verdade. Não sei se foi essa a intenção de dizer que eu nunca fui convertido ou nada, mas fica ali nas entrelinhas dizendo, olha, você não entende esse conhecimento porque você não é uma pessoa espiritual. E a gente bate nesse impasse, porque daí não há diálogo algum. Quando você chega no momento de dizer, olha, você não consegue ver porque você não é espiritual, você ali interrompe qualquer diálogo. Porque daí não tem como comunicar. Se eu te digo, você não consegue entender isso que eu estou te explicando, então acabou o diálogo. É que nem quando você tem alguém que supostamente entende mais de um assunto e não quer conversar com o outro. Não, você não entende desse assunto, você é inferior, você está ali no nível abaixo. Então você não pode entender isso que eu estou explicando, porque é algo espiritual. Mesmo eu tendo estudado, eu tendo vivido assim, de forma intensa tudo que pode ser chamado de cristianismo, eu vivi de forma intensa, não apenas a parte do estudo, que eu estudei a fundo vários temas que a maioria dos cristãos nem sequer cogita pensar sobre. Eu estudei a fundo esses assuntos. Eu também tive uma vida de espiritualidade, de ter encontros com Deus. Eu me lembro que depois desse tempo que eu passei de ler muita palavra, a Bíblia, um dia minha mãe falou pra mim que ela estava assustada, né, comigo. Ela é cristã também. Ela estava assustada porque eu só falava daquilo, eu só falava de teologia, eu só falava de letra, sabe? De conhecimento racional. E ela falava assim, eu quero saber da sua experiência com Deus, da sua vida com Deus. E daí nesse dia caiu a ficha. Eu pensei, poxa, eu preciso mudar isso. Eu preciso ter mais coisas, experimentar Deus, experimentar a espiritualidade. E foi o que eu fiz. E eu continuei. E teve uma época da minha vida, lá pelos meus 18 anos, gostava muito de orar. E eu tinha um grupo de amigos que também gostavam de orar. A gente se reunia às vezes sem pretensão nenhuma, né? E a gente ia orar, ou melhor, a gente não planejava ir orar. Teve um dia que a gente foi na casa de uma amiga, à noite, era uma sexta-feira, e a gente estava conversando ali, só era um grupo de umas 5, 6 pessoas. Uma amiga começou a cantar louvores, né? Músicas evangélicas, e aí alguém apagou a luz. De repente todo mundo começou a cantar. De repente a gente ficou orando a noite inteira, literalmente, até umas 6 horas da manhã. No outro dia a gente foi levar essa amiga de volta para casa dela, uma das meninas, né, que tinha a minha idade também, uns 18 anos. E a gente chega lá na casa dela, a mãe dela toda preocupada e assim, furiosa com a gente. O que vocês estavam fazendo? Né? A gente tava orando. Até parece mentira, né? O que vocês estavam fazendo? A gente estava orando, porque era assim que acontecia. A gente se reunia sem pretensão nenhuma e a gente orava e a gente tinha experiências com Deus, a gente tinha experiências com o sobrenatural, a gente tinha aquele período de se comunicar, de união entre nós também. E tudo isso, pra mim, foi real. Eu não vou deixar alguém da internet dizer que não foi real, que eu não tive... mesmo que implicitamente a pessoa esteja dizendo isso, que eu não tive uma experiência real. Mas eu entendo tudo que essa pessoa está falando, porque eu já estive naquele lado. Isso se chama paradigma. Cada pessoa só consegue pensar dentro do seu próprio paradigma. Então, se eu preciso dessa defesa para defender a minha fé, se a minha fé não pode ser questionada, então qualquer pessoa que não entende a minha fé, eu tenho que falar, essa pessoa está fora da minha fé. Essa pessoa não tem a capacidade de entender. Eu preciso criar esse paradigma para proteger a minha própria insegurança. E, gente, as religiões, especialmente cristãs, têm tantas coisas diferentes. Tem uma igreja cristã
aqui nos Estados Unidos, eu não sei se tem no... Acho que tem no Brasil, do sétimo dia, algo assim, ou dos santos, é tipo, ou Mormon, eu não sei se é Mormon. E para eles, para uma das religiões, não pode tomar café. Café é pecado, tomar café é pecado. E, e eu lembro que eu estava assistindo esse vídeo dessa mulher pregando e falando assim, olha, eu estava conversando com a irmã fulana e infelizmente ela tomou café e por causa disso ela não vai poder ir para tal lugar, que é um tipo de céu que eles têm, né? Que eles têm tipos de céus diferentes. E ela começou a chorar assim, porque você via a convicção no olhar dela, na fala dela, que ela realmente acreditava naquilo. Entende? Quem somos nós para dizer, você está errado, você... Talvez você pode ser aí um evangélico, vamos supor, e você pode achar, nossa, que absurdo isso é muito absurdo, é o tempo da graça, não tem nada a ver. A mesma coisa que eu penso quando falam que a homossexualidade é pecado, assim, é a mesma coisa quando vem falar que tem algo de errado, e quando vem tentar explicar na Bíblia. Todo mundo consegue explicar na Bíblia um monte de coisa que talvez você não acredite. E já vou chegar no ponto que eu quero, o ponto desse vídeo. Mas o que eu aprendo com tudo é que, gente, cada um tem uma opinião sobre tudo na vida. E é complicado você querer impor a sua verdade sobre os outros. E o conhecimento é assim, quando a gente acha que sabe muito, provavelmente a gente sabe bem pouco. Quando a gente tem muita certeza, provavelmente a gente não sabe muita coisa. Tem até um estudo de psicologia, eu acho, que eu não lembro assim, exatamente, mas ele diz assim que ele compara pessoas que são experts em um assunto e pessoas que são leigas no assunto. E eles verificavam que quanto mais leiga a pessoa no assunto, mais certeza ela tem daquele assunto. E ela chega assim, e você vê o gráfico, né? Quanto mais leiga, mais certeza ela tem. E quanto mais expert ela vai descendo, ela menos tem certeza até que começa a subir de forma assim, gradativa, conforme ela se vai se tornando mais e mais expert naquele assunto. Ou seja, a interpretação que se faz desse estudo é o seguinte: quando você sabe muito pouco de um assunto, você está mais propenso a ter opiniões fortíssimas sobre aquele assunto. Porque quando você começa a explorar as coisas, é que você começa a entender, mas tem nuances, tem detalhes. Tem até aquele filme erótico, 50 Tons de Cinza, né? Eu nunca assisti, mas eu descobri por causa do nome que existem 50 tons de cinza, meu Deus, né? Mulher que geralmente tem a capacidade melhor de ver cores diferentes, para mim é marrom, azul, amarelo, cinza, preto e branco, e é por aí, né? Mas existem várias tonalidades, e quando você estuda, você começa a ver todas essas tonalidades, todas essas coisas diferentes. Então o que eu tenho percebido é isso: quanto mais a gente estuda sobre um assunto, menos certezas você tem, não no sentido negativo, no sentido positivo, no sentido construtivo. Você começa a investigar mais certos assuntos. Você começa a ir a fundo e ver que, poxa, realmente não é assim. E essa forma de pensar é muito natural para mim hoje em dia, por causa do curso de Direito, aqui nos Estados Unidos. É um curso que te trabalha você questionar tudo. Não tudo, assim, de forma geral, mas no direito. E isso acaba se aplicando para o resto da vida, né? Para vários aspectos. E eu me lembro que me falaram o seguinte: um dos professores no primeiro ano, ele falou o seguinte: o direito vai te marcar para o resto da vida, né? Vai te fazer um machucado em você que vai fazer uma cicatriz para o resto da sua vida. E eu fiquei pensando naquilo, porque isso muda a forma de pensar. Hoje até inclusive é até engraçado, se eu deixo a porta, às vezes eu penso, será que eu deixei a porta aberta? E se eu deixar a porta aberta, pode ser que entre um ladrão e roube as coisas de tal pessoa, do outro, o meu amigo que mora aqui também, e aí eu posso ser processado por ele, né? Porque a gente estuda tantos casos de coisas assim absurdas acontecendo, que você se torna meio neurótico, né, com esses assuntos. Mas esse é um ponto, né? O outro ponto é que eles nos ensinam a olhar 2 lados, 3 lados, 4 lados, vários lados de uma mesma questão, que é por causa do método socrático, que nos Estados Unidos você aprende através do método socrático. Né? Se você quiser aprender saber mais sobre esse assunto, eu vou deixar um vídeo aqui falando sobre isso, que é como o direito americano mudou a minha forma de pensar, algo do tipo. Mas assim, para resumir esse vídeo que eu fiz, eu falei sobre
como no direito americano, você nunca tem uma resposta, é sempre essa ambivalência, essa ambiguidade, e você precisa trabalhar com isso. E eu lembro que esse professor também falava o seguinte: aos poucos, com o tempo, vocês vão começar a se sentir confortáveis com essa ambiguidade. E é exatamente o que aconteceu comigo. Eu já não sinto mais essa vontade, ou melhor, eu tenho a vontade, mas eu não sinto aquele incômodo enorme de tentar achar explicações para tudo. Como eu antes vivia, eu queria achar explicações para tudo, então eu vivia desesperado, questionando os outros. E se alguém pensava diferente de mim, numa matéria assim que era essencial para mim, eu queria questionar aquela pessoa, mas por que que você pensa dessa forma? Mas então, e isso através de argumentos, né? Por isso que eu ficava no Orkut, no YouTube, discutindo, porque eu queria entender. Eu sempre busquei a verdade. Esse, assim, digamos, hoje em dia a minha religião é a busca da verdade, ainda que seja dolorida para mim entender a verdade. Essa é a minha religião, é buscar a verdade. É entender o que é a verdade, entender o que é a existência, né? Porque se você for parar para pensar, quem é que sabe exatamente, gente? Quem é que sabe o que é a existência? Quem é que sabe para onde a gente vai depois que morre? Quem é que sabe se a gente não está vivendo uma simulação? Não, pode ver os jogos. Os jogos, em 50 anos atrás, você tinha jogo de ping-pong no computador, na TV. Hoje você tem jogos complexos, super complexos, com várias histórias em que as suas decisões influenciam o final do jogo. Quem vai dizer que nós não estamos vivendo uma simulação? E se você for pensar de certa forma, a gente vive numa simulação porque a nossa vida é cheia de regras. Tem regras que você não pode quebrar. Se você pular de um prédio muito alto, você vai cair e vai morrer. Não tem forma de você não morrer. Dadas umas certas circunstâncias, né? Então quem é que vai dizer? No máximo a gente pode ter fé e esperar por algo. Esperar que algo seja de uma forma, olhar as evidências e pensar, poxa, esse caminho talvez seja o mais... Parece pelas evidências que esse é o caminho certo, que essa é a verdade. Mas ninguém pode afirmar com 100% de certeza que é assim ou não. Qual que é o meu ponto, então? Se lance no desconhecido e busque a sua própria verdade. Busque aquilo que faz sentido para você. Se você for olhar na história da humanidade, sempre foi assim. Sempre tem um padrão, chega alguém e quebra esse padrão. De repente esse outro padrão se torna a norma. De repente vem alguém que quebra o padrão. E nunca há um fim para esse conhecimento, para essa evolução de conhecimento. E eu estou dando a religião apenas como um exemplo, né? Porque na religião é bem claro, você tem tantas religiões. E aqui nos Estados Unidos, um fenômeno assim, muito grande, forte que está acontecendo é que as pessoas estão abandonando o cristianismo, assim, aos montes, abandonando, estão buscando uma espiritualidade sem religião, né? Tem muitas pessoas que se tornam ateias, ateus, e outras pessoas têm buscado uma espiritualidade sem religião. Isso até me lembra, antes que eu me esqueça, de um amigo que eu tinha na minha adolescência também. Ele participava desses grupos de oração e tal, e depois de um tempo ele se tornou ateu, ele abandonou a fé, e eu fiquei assim, muito chateado com ele. Falei, mas como? Você teve experiência com Deus, você viu coisas, como que você pode se tornar um ateu? Fiquei indignado mesmo, porque eu não entendia. E ele falou o seguinte, olha, eu não lembro exatamente qual que é a explicação dele, mas ele falou que ele se tornou uma pessoa melhor, que ele se tornou mais amável, que isso, que aquilo e tal, e enfim, segundo ele se tornou uma pessoa melhor. E eu fico pensando, tem ateus que têm mais fé do que pessoas religiosas, porque a fé não é algo racional, a fé é algo que é sentido. E quando é sentido, é subjetivo. E se é subjetivo, você não pode impor sobre o outro. E esse foi o meu erro por muitos anos. Tentar impor sobre o outro algo que apenas se prova de forma subjetiva. Qualquer coisa que você queira provar, é apenas de forma subjetiva, através da sua experiência. Então, o que eu vivi, você não pode vir falar, isso não é verdadeiro. E aquilo que você viveu, eu não posso ir falar, isso não é verdadeiro. É o que sempre... E eu vi isso por tantos anos, assim, especialmente, né, quando eu nasci, fui batizado na igreja católica, depois fui para o evangélico, e foi assim, uma dificuldade muito grande, especialmente para minha mãe, fazer migrar dessa religião para outra, ainda que sejam religiões muito parecidas. Se você olhar em todas as religiões do planeta,
são muito parecidas. Foi muito difícil para ela. Para mim não foi tão difícil porque eu não tinha uma cultura, eu não tinha assim vivido muita coisa na igreja católica. A gente sequer frequentava as missas. Mas o que eu ouvia na igreja evangélica sobre os católicos era assim, coisa pesada. Como, será que católico vai para o céu? Sabe? Coisas do tipo assim, às vezes a gente vê milagres acontecendo na igreja católica ou santuários católicos que tem gente que é curada e tem evangélico que fala, não, aquilo ali foi o diabo que fez só para enganar. Sabe, as pessoas vão colocando desculpas, tentando explicar tudo. Não precisa explicar. A pessoa tem a verdade dela e você tem a sua. E a verdade ela é muito grande para que a gente consiga definir ela em termos racionais. Então por isso, e acho que eu vou chegar agora no fim desse vídeo, tinha muito mais coisas que eu queria falar, mas eu fui até esquecendo. Que é... O que eu tenho vivido é o seguinte, eu tenho tentado viver a minha verdade. O que é viver a minha verdade? É fazer aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho convicção que é o melhor caminho para mim. Por muitos anos eu vivi o caminho da minha família, o caminho dos meus pais. Especialmente na área profissional, né? Quer dizer, quase somente na área profissional. Porque todo o resto eu sempre tive bastante liberdade, ou os meus próprios valores se conformavam com os valores da minha família. Mas, por exemplo, quando me tornei evangélico, isso foi uma decepção para meu pai, que era católico, que ainda continua sendo católico. Depois que eu decidi ir para um caminho mais espiritual, sem uma religião, isso decepcionou a minha mãe, que é evangélica. Mas a verdade é que não dá para eu continuar vivendo o caminho do outro, se não faz sentido para mim mais. Isso causa ressentimento, você viver no caminho do outro. E se um dia eu falar, olha, esse caminho foi errado, eu posso voltar. E eu posso ajustar. A vida não é assim, preto e branco, né? Tem vários tons. Não é assim, você vai por esse caminho, só tem essa direção, não vai ter ramificações. No caminho, não, vai ter várias ramificações. A gente não chega do ponto A ao ponto B assim, em uma saidinha já está no ponto B. Não, são várias ramificações, sempre dá para você ir para o lado A ou para o lado B, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Tem vários caminhos. E você pode encontrar, voltar para um ou ir para outro. Você não está fixo. Esse é um pensamento assim, de dualidade entre existe bem e mal, bem e mal, bem e mal, bem e mal. E na verdade existe bem e mal em todas as pessoas. Isso que acontece muito nessa cultura do cancelamento, não sei se vocês conhecem, que é quando um artista famoso, que geralmente é uma pessoa que as pessoas gostam, de repente ela pisa na bola, teoricamente, né, de acordo com a cultura da época, e de repente a pessoa é cancelada. Não, vamos cancelar. A J.K. Rowling, que fez o Harry Potter, foi cancelada recentemente por causa de uns comentários sobre transexuais. Eu não sei exatamente o que ela disse, mas o comentário não foi bem visto pela comunidade LGBT, ela foi cancelada. Foi cancelada e geralmente, né, os LGBTs gostam muito de Harry Potter. E então falaram para ela assim, não para ela, mas falaram na internet. Quem escreveu Harry Potter não foi J.K. Rowling, foi o Daniel Radcliffe, que é o ator que faz Harry Potter no filme. E as pessoas não entendem que em todo mundo existe essa dualidade. E na verdade não é bem a dualidade, é essa complexidade do ser humano. E é muito difícil você julgar o caminho do outro, porque você não sabe, e eu não sei. Eu não posso julgar o caminho de ninguém. Ao mesmo tempo, eu não posso deixar que algumas vozes me impeçam de ouvir a minha própria voz, de ouvir aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu tenho convicção. E eu comecei, faz alguns meses que eu tenho aplicado isso, que eu abandonei. Não sei se eu abandonei de vez o direito, mas eu tenho tentado viver mais essa vida de influencer, de internet, fazer vídeos, né? Tenho vários planos para o futuro, eu não vou revelar todos agora, né? Mas espero começar mais, inclusive daqui a pouco eu vou começar esse outro canal no YouTube que eu já tenho em inglês, se chama Flee to Narnia, se vocês quiserem ir para lá. Começou com a ASMR, mas vai ter um conteúdo mais diferente, parecido, né? Um conteúdo de entretenimento. Mas são coisas são caminhos que a gente vai seguindo e que não é o caminho dos meus pais. O caminho dos meus pais, como eu fui ensinado, você precisa de uma profissão
que seja tradicional e que te dê dinheiro. Foi isso que foi ensinado. Então eu pensei, se é para me dar dinheiro, então eu vou fazer ao máximo o que me dá mais dinheiro possível. Então eu fiz o direito no Brasil. Tá, tive a oportunidade de fazer o direito nos Estados Unidos. Meu pai bancou tudo. Então vou fazer o direito nos Estados Unidos, porque vai me dar mais dinheiro. E dentro do curso de Direito nos Estados Unidos, você pode escolher os cursos que você vai fazer. Alguns não, mas alguns pode, são eletivas. E eu escolhi as matérias que dão mais dinheiro, de tributação, de direito empresarial, direito imobiliário. Eu escolhi essas matérias, mesmo não sendo as minhas favoritas. Porque eu pensei, então, se o objetivo é dinheiro, então vou fazer o máximo que eu puder, porque eu tenho essa tendência, né, de levar tudo às últimas consequências. Isso me incomoda muito nas pessoas. As pessoas dizem que creem numa coisa, mas não levam a sério, não levam a fundo. Daí entro em conflito, mas eu tenho entendido a ter paciência e também não levar tudo às últimas consequências. Não falar assim, tô aqui, aquela frase, tô no inferno, abraço capeta, né? Não faça isso, gente. Entenda que a vida é mais complexa do que esse preto e branco, bem e mal. Mas também, ao mesmo tempo, procure, não vou dizer procure, não quero dizer o que você deve fazer, mas o que eu tenho feito é buscado ouvir a minha própria intuição, é buscado entender qual é o meu próprio caminho. Tá, agora eu vou chegar no ponto final, né, esse vídeo, que é falar sobre o filme Frozen 2. Se vocês assistiram, eu acho um filme incrível. Às vezes a gente não leva em consideração que esses filmes infantis são feitos por adultos muito complexos, adultos mais artísticos que você vai encontrar provavelmente na modernidade. E se você tem Disney Plus, acho que já tem no Brasil Disney Plus, tem um documentário sobre Frozen 2 que chama Into the Unknown, que significa Em Direção ao Desconhecido, que é o título deste vídeo, que fala sobre como esse filme foi feito. E é dividido em vários episódios, uns 5, 6 episódios. E eu achei incrível, assim, eu me emocionei muito com o filme e também com o documentário. Porque você vê que cada música, em cada parte da história, tem pessoas reais ali falando das suas próprias vidas. E aqui vai ter spoilers, né? E tem aquela hora que... Spoilers, então se você não quer saber, pausa o vídeo e vai assistir o filme primeiro. Aquela hora que o Olaf morre, né? Que a Elsa morre, né? Pra quem não sabia, eles morrem. Depois eles voltam, mas eles morrem, né? E a Anna fica sozinha. Ela canta uma música muito triste, né? Pra um filme infantil, né? Eu não sei como que é em português, mas em inglês é I've seen dark before, but not like this. Já vi a escuridão outra vez, mas não como essa. Isso é frio, isso é vazio, isso é numb. Numb é sem... Esqueci qual que é a tradução de numb. Quando você não sente mais algo. E ela canta essa música e quando você vê nos bastidores, você vê a cantora que faz a voz da Elsa, que é uma atriz bem famosa aqui. Até esqueci o nome dela. Mas ela chora muito, ela chora assim, ela tá toda borrada. E ela conta que essa música foi escrita junto com outra pessoa. Ou melhor, que uma frase da música que é to do the next right thing, que é fazer a próxima coisa certa, veio da experiência que ela teve com depressão, em que ela acordava da cama e ela falava assim, tá bom, eu tô com depressão, mas eu vou fazer apenas a próxima coisa certa, eu vou dar o próximo passo. Então o próximo passo que é? Levantar da cama. E o próximo passo? Escovar os dentes. O próximo passo? Tomar o café. E essa foi a experiência que ela teve. Assim que ela conversando com outra pessoa. E por que eu tô falando desse filme? Porque você vê a experiência das pessoas, assim, isso torna o filme muito mais poderoso. Não é apenas um filme, são histórias, são símbolos que são colocados por pessoas reais que viveram experiências reais. Mas enfim, a Elsa, nesse filme, ela ouve uma voz. E ninguém mais ouve, só ela ouve. E aí? É uma voz que chama ela pra ir e que parece que ouvir essa voz parece irracional, né? De acordo com todo o conhecimento que eles tinham, era irracional. Ela tinha tudo que ela queria ali. Tanto que ela fala na música, né? Depois eu vou tentar tocar essa música no final. Porque eu tô treinando essa música faz um tempo. Mas eu vou tentar tocar. Acho que em inglês, porque eu não lembro a letra em português, tá? Mas ela fala assim, ela precisa ouvir essa voz e no final ela encontra
quem era essa voz, era aquele Rio, era a mãe dela, e nos bastidores eles ficavam discutindo. Quem que é a voz? A voz é a mãe dela, a voz é o espírito, a voz é aquela montanha, né, de gelo. O que é a voz? O rio é a Atahala, acho que é o nome do rio. O que é essa voz? Eles ficavam discutindo nos bastidores, os diretores, os artistas, o que é essa voz? Vamos definir. E a música, a minha música favorita do filme é aquela que é Show Yourself. Show yourself, esqueci como que é. Every inch of me is trembling, but not from the cold. Que a música é quando ela encontra o rio de gelo. Something is familiar, like her... esqueci a letra. Mas essa parte que ela encontra o rio, essa música quase ficou de fora do filme, porque eles não conseguiam encaixar na história e a música não estava encaixando, e eles tiveram que trabalhar e finalmente conseguiram. A música se encaixou e se tornou uma das melhores, né, do filme, junto com Into the Unknown, que em português ficou Minha Intuição, que eu achei fantástico também. Minha Intuição, fantástico. Se vou seguir a minha intuição, enquanto em inglês fala vou em direção ao desconhecido, que é coisas meio parecidas. Mas esse foi o grande objetivo da Elsa, foi descobrir, no primeiro filme, foi ela aceitar os seus próprios poderes, né? E que a gente pode fazer um paralelo muito grande com a igreja, com religião e com homossexualidade, aceitar-se a si mesmo. Depois, no filme 2, você pode fazer esse paralelo de ouvir a sua própria intuição. Qual é o seu caminho? Um caminho que ninguém mais vai entender. A Anna não entendia. Ninguém entendia, só a Elsa ouvia essa voz. É claro, gente, eu não estou falando pra gente fazer as coisas sem pensar e sem ouvir ninguém. Não é exatamente isso que eu estou falando. Eu acredito no poder dos conselhos, no poder de se aconselhar, né? Eu aprendi muito no direito que tem matérias que você precisa apelar para um expert. Você precisa apelar para uma pessoa que sabe o que está fazendo. Agora a questão muitas vezes é simplesmente opiniões. Opiniões de pessoas sem baseamento, sem um baseamento técnico. Opiniões, todo mundo tem uma opinião, não é? Os seus pais, seus amigos, e todo mundo vai pensar, eu acho que é dessa forma que você tem que fazer e pronto. E as pessoas geralmente não dão uma justificativa. Então preste atenção nas justificativas. Eu não estou falando para não ouvir ninguém, não. Ouça as pessoas, ouça especialmente as justificativas. Mas as pessoas não te dão justificativa, simplesmente falam o que fazer e é assim pronto, ou seu líder religioso é assim pronto. Tenha cuidado, porque depois se as coisas não dão certas, quem vai conviver com aquilo é você. Não é o líder religioso, não é a outra pessoa, não é a sua família. Quem vai conviver, é claro, isso reflete nos outros, sim, mas quem vai arcar mais com as consequências é você. Então pense nisso. Era só isso que eu queria falar. Acho que tinha mais coisas, mas eu esqueci. Tinha muito mais que eu queria falar, mas eu esqueci, já tá dando 40 minutos. Eu vou tentar tocar essa música, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu me sinto muito marcado mesmo por esse filme, por esse conceito de seguir a intuição, de se lançar no desconhecido quando você tem aquela voz que te chama. Que é isso que você tem que fazer, que esse é o seu caminho. Que os outros não vão entender. Tá tudo bem. Talvez não vão entender hoje, mas um dia vão entender. Paciência, né? Então vamos lá, deixa eu ver se eu consigo tocar. I can hear you, but I won't. Some look for trouble, while others don't. There's 1,000 reasons I should go about my day and ignore your whispers, which I wish would go away. Oh, whoa. You're not a voice, you're just a ringing in my ear. And if I heard you, which I don't, I'm spoken for, I fear. Everyone I've ever loved is here within these walls. I'm sorry, secrets are in, but I'm blocking out your calls. I've had my adventure, I don't need something new. I'm afraid of what I'm risking if I follow you into the unknown. Into the unknown. Into the unknown.
What do you want? É ele. 'Cause you've been keeping me awake. Are you here to distract me so I make a big mistake? Or are you someone out there who's a little bit like me, who knows deep down I'm not where I'm meant to be? Every day's a little harder as I feel my power grow. Don't you know there's a part of me that longs to go into the unknown, into the unknown, into the unknown. Whoa, are you out there? Do you know me? Can you feel me? Can you show me?